Olá, o título deste trabalho é Análise dos aspectos sazonais da nebulosidade no projeto de instalações fotovoltaicas fixas em Brasília, Distrito Federal. Eu sou o professor Licínio de Alcântara da Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém do Pará, e é também autora deste trabalho Maiara Soares Campos, que atualmente está em doutoramento na Universidade Federal do Pará. A finalidade deste trabalho é utilizar dados meteorológicos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e também, através de simulações, estimar o efeito da orientação de painéis fotovoltaicos, levando em conta aspectos sazonais de nebulosidade. Então, para este fim, é necessário estimar, a princípio, os períodos de maior e menor nebulosidade, e dentro de cada período desses, estimar a direção de incidência média dos raios solares nestes períodos. Então, as seguintes etapas são consideradas. Primeiro, identificam-se os períodos do ano de menor e maior nebulosidade. Depois, calculam-se, então, os ângulos médios de vento solar para estes períodos e também para o ano inteiro. Usa-se, então, o programa Radiação 2 para estimar a irradiância nesses planos inclinados fixos, considerando os valores de ângulos médios calculados na etapa anterior. Então, foram extraídos valores de nebulosidade durante 10 anos, de 2009 a 2018. Essa linha em preto representa os valores médios de cada mês. E a partir de então foi estimado um valor médio anual, que o resultado foi 0,56. Esse valor seria um valor de nebulosidade. Ou seja, a nebulosidade foi medida numa escala entre 0 a 1, onde 0 representa o céu totalmente aberto e 1 representa o céu totalmente nublado. E a partir desse valor médio, que serviu de um valor de limiar, então, nos meses que vão de maio até setembro, é o período menos nublado. E o período que vai dos meses de outubro a abril se refere ao período mais nublado do ano em Brasília, Distrito Federal. Feita a distinção entre os períodos menos nublado e mais nublado, este gráfico mostra uma simulação dos ângulos de vento solar ao longo do ano em Brasília e também na cidade de Porto Alegre, para fins de comparação. E este valor de vento solar é tomado ao meio-dia, para um ângulo de azimuth igual a 0. E aqui, neste diagrama, mostra o que vem a ser o ângulo de vento solar θz, que é o ângulo da direção do raio solar em relação à normal, à superfície. E este diagrama também mostra que nós devemos orientar o painel solar de acordo com esse ângulo θz, de modo que os raios solares incidam perpendicularmente no painel. Aí, no caso, queremos achar um ângulo representativo para cada período, tanto para o período menos nublado, quanto para o período mais nublado. Então, nós adotamos essa fórmula, que é o valor médio para variáveis contínuas. No caso, nós calcularemos o valor médio do ângulo nesse período menos nublado, e também calcularemos esse valor médio ao longo do período mais nublado, em Brasília, onde D1 é a data inicial, o dia juliano inicial deste período,
considerado, e D2 seria a data final dentro deste período. Então, no caso de Brasília, nós obtivemos os seguintes resultados. Para o período menos nublado, o dia inicial, que é esse período aqui, é apresentado por essa faixa em verde aqui. O dia inicial, que é o 1º de maio, corresponde ao dia 121, e o dia final, que é o 1º de outubro, corresponde ao dia 274. E aqui, jogando na fórmula e calculando a média do ângulo, resultou no ângulo de 22 graus. Para o período mais nublado, o dia inicial seria 275. E a data final, D2, né, para o período mais nublado, corresponde a 365 mais 120. Ou seja, seria o dia 120 do próximo ano. Aqui foi considerada a periodicidade desta função, que é o ângulo de zênite. E o resultado para o período mais nublado do ângulo médio foi 4 graus. Aqui também foi calculado para o ano inteiro, né, que vai do dia 1º até o dia final do ano, 365, cujo resultado foi 16 graus. Então, quando a gente considera o ano inteiro, o valor médio vai ser o valor de latitude do local, no caso, a latitude de Brasília. Bom, feita a estimativa dos ângulos médios, segundo o período de maior nebulosidade e menor nebulosidade em Brasília, o próximo passo é calcular a radiação recebida de acordo com esses planos inclinados ao longo do ano. Então, para isso foi utilizado o programa Radiação 2, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele utiliza a fonte de dados do projeto SOERA, cuja sigla significa, em português, Avaliação de Recursos de Energia Solar e Eólica. A base de dados no Brasil foi construída através de parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa fonte de dados é baseada em médias de dados medidos de radiação solar ao longo de 10 anos. E como ela é baseada em dados medidos, ela naturalmente vai conter a influência da nebulosidade nos valores de irradiação. Aqui vamos ver um pouco do uso do Radiasol na prática. Então, este aqui é o programa Radiasol, e nós vamos, a princípio, escolher uma cidade do Brasil. Então, nós clicamos aqui no estado de Goiás, e nós aqui procuramos por Brasília. Então selecionamos aqui a cidade de Brasília, e aqui nós podemos selecionar os ângulos de azimuth e o ângulo de inclinação do módulo, que é igual àquele ângulo de zênite médio obtido. Nós vamos usar aqui um dos ângulos médios, que foi o de 22 graus, que é o ângulo médio referente ao período menos nublado. E aqui no desvio azimutal nós mantemos 0. No desvio azimutal 0, significa que os raios são provenientes do Polo Norte. E aqui nós deixamos selecionados a fonte de dados, que é o projeto SOERA. E aqui clicamos em confirmar. Então nós selecionamos aqui o gráfico de barras. Então aqui nós temos um gráfico de barra expresso em termos de irradiação média, dada em kWh por metro quadrado por dia. Esses aqui são os valores médios em cada mês ao longo de um ano. Aqui nós estamos interessados
na componente global em plano inclinado. Então nós clicamos na opção radiação no plano inclinado. E aqui nós temos a opção de exportar esses resultados em arquivo. E assim nós podemos editar o gráfico em outro aplicativo. Então aqui mostra os resultados de irradiação média global inclinada, considerando todos os planos inclinados. No plano de 22 graus, que considera o período menos nublado. No plano de 16 graus, que é a média considerando o ano inteiro. E no plano inclinado de 4 graus, no caso no período mais nublado. Aqui nessa tabela direita mostra a irradiação recebida durante o ano inteiro. Para 22 graus, o valor de irradiação em kWh por metro quadrado foi de 2.039,55. Na inclinação de 16 graus, e referente ao ano inteiro, o valor médio do ano inteiro foi de 2.041. E na inclinação de 4 graus, que é o ângulo médio no período mais nublado, a irradiação recebida no plano inclinado foi de 1.979,71. Então, aqui nós observamos que na inclinação de 16 graus e na inclinação de 22 graus houve um empate técnico aqui, né? Aproximadamente de 2.040 kWh por metro quadrado de radiação recebida. Isso mostra, né, que nós podemos variar a inclinação de 16 graus até 22 graus dos painéis sem afetar consideravelmente a irradiação anual recebida. E este gráfico representa uma situação idealizada, onde no período de março até setembro os painéis são inclinados em 22 graus para satisfazer a época do ano menos nublada, e depois houve uma comutação para o ângulo de 4 graus para otimizar a irradiação recebida nos meses mais nublados. Aí, fazendo isso, obtivemos um aumento na captação de radiação de 2.093,2 kWh por metro quadrado. Nas conclusões, vou exibir um resumo dos resultados atingidos neste trabalho. Na cidade de Brasília, verificou-se que é possível inclinar os painéis dentro de uma faixa de 16 graus a 22 graus, sem variação significativa na irradiação solar anual recebida, que foi estimada em aproximadamente 2.040 kWh por metro quadrado. No caso, a orientação de 22 graus ela é otimizada para o período menos nublado do ano, que é o valor médio neste período. Neste caso, houve uma melhoria na irradiação solar recebida nos meses de abril a agosto, se comparada à inclinação de 16 graus, correspondente ao ano inteiro, valor médio do ano inteiro. E também nessa orientação de 22 graus, houve uma diminuição da irradiação recebida de novembro a fevereiro, que são os meses mais nublados. A orientação de 4 graus é otimizada para o período mais nublado do ano em Brasília. Nesta inclinação, houve uma melhoria na incidência de irradiação nos meses de novembro a fevereiro. Também observou-se um decréscimo nesta incidência nos meses de março a setembro. E também houve uma redução da irradiação anual, que foi estimada em 1.979,71 kWh por metro quadrado nesta inclinação de 4 graus. E obrigado a todos.